Hoje teremos uma entrevista com o irmão Bento sobre o seu projeto Mandado Cidadão. Assunto: ampliação adutora do Rio Piauitinga, desvio das águas do Piauitinga para 4 cidades: Salgado, Lagarto, Riachão Dantas e Simão Dias. Como será feito esta ampliação desta adutora? Olá, meus irmãos e amigos. Essa ampliação, ela já está sendo executada. Ela está sendo agora construída a obra aqui no AETA, Estação de Tratamento de Água, com desvio da água para esses 4 municípios. Justamente aqui, em Estância, aqui no povoado Nova Estância e Calumbi. E a gente fica preocupado com essa obra, só para todos os ouvintes se posicionar, que essa obra vai desviar o Rio Piauitinga. O Rio Piauitinga, a preocupação nossa é que o Rio Piauitinga, Estância, é a última cidade, e ela vai haver esse desvio. Só para ter uma ideia, aqui em Estância é captado, só do Rio Piauitinga, 182 litros por segundo, a nossa captação da água. O que isso quer dizer? Ambientalistas aqui de Estância, eles estão preocupados na época da seca, porque justamente nessa época da seca, a Estância tem problemas claro, nós temos vários problemas de tubulação, mas esse problema de desvio é como se nós pegássemos um balde de água, é como se nós dividíssemos 50% da água, que justamente esses estudos que está no projeto, porque o projeto ele não é aprovado sem estudos de vazão de água, mas se esses estudos estão corretos, imagine só se a gente botar num balde 30 litros, desses 30 litros, 15 seria desviado para outras cidades, através dessa obra, e 15 viria para a Estância. Muito bem, mas se na época na seca, em vez desses 30 litros, a vazão de água só dá para tirar 25 litros. Então, essa água seria desviada 15 litros lá, antes de chegar à Estância, e só ficaria 10 litros aqui para a Estância. É sinal de que a Estância vai ter problemas sérios com a falta de água. Quando teve início esse projeto da ampliação adutora? Veja só, o início mesmo, em 2014, já foi assinado um termo de compromisso. Isso quer dizer que o termo de compromisso para começar a elaboração do projeto. Em 2016, teve início do projeto verdadeiramente, início de elaboração do projeto. E no final, já em 2018, já foram feitas as licitações pela DESO. A DESO é responsável por essa obra. Em 2019, teve todos os trâmites para vir mais recursos. Essa obra ela está orçada em 83 milhões e 500 mil e poucos reais. E essa obra, nós temos várias matérias jornalísticas, inclusive o governo do estado e os órgãos ambientais. E nessa obra, em 2019, quando chegou justamente em setembro de 2019, aí sim, aí através do PAC 2, é uma obra que vem lá atrás, foi liberado os recursos. E essa obra, ela começou no final de setembro de 2019. Inclusive, tem uma matéria em 1º de outubro de 2019, onde a DESO já dizia naquele momento que a obra estava em todo vapor. Quando, irmão Bento, soube desta obra e quais foram suas ações? Bom, essa obra eu soube até para um amigo, um irmão querido, que é irmão Terral. Ele me indagou na rua justamente porque um amigo dele, que mora na Nova Estância, estava dizendo que estava sendo construída uma grande obra lá. E ele estava com medo de faltar água para aqui para a Estância. Verdadeiramente a preocupação é pertinente. E a partir desse momento, que justamente foi em 4 de março agora de 2020 que eu tive essa informação. E através dessa informação, a primeira coisa que eu fiz foi amanhecer o dia procurando informações, porque como uma obra desse tamanho e não se falava nada em Estância. E eu procurei, não achei nada verdadeiramente aqui em Estância, e fui procurar dados. E através desses dados, eu tive já o início, já no dia seguinte, de fazer as nossas reivindicações. Inclusive, uma das reivindicações, a primeira, foi dia 5 de março, que foi para o nosso SAI. Para quê? Eu tenho que saber qual é a vazão. Por que eu tenho essa informação que é captado aqui do Rio Piauitinga, 182
litros por segundo, porque eu tive essa informação do site. Então eu comecei primeiro a pegar esses dados. Depois eu solicitei o dado ao DESO. Eu queria saber se o DESO, como era que ele tinha, qual era o projeto de impacto ambiental. Porque uma obra dessa, com certeza a obra ela vai ser desviada a água, e o impacto ambiental que vem dessa obra a 18 quilômetros para aqui, para o rio Piauitinga, aqui em Instância, deságua aqui em Instância. Então eu fiz a DESO me mandou a resposta dizendo que o impacto ambiental era com a DEMA, tudo bem. E eu também tive a preocupação de saber da DESO se nesse valor de 83 milhões e 500, se existia recurso para poder cuidar dos rios, cuidar justamente desse impacto. Com certeza, uma obra dessa tem impacto ambiental. E aí a DESO me informou que não tem recurso, dentro dessa dotação de 83 500 mil, não tem recurso para revitalizar o nosso rio. A partir daí, eu fiz uma solicitação, já no dia seguinte, poucos dias, eu fiz justamente a DEMA, para a DEMA me dizer justamente desse impacto ambiental, esse estudo de impacto ambiental. A DEMA, ela pediu mais 10 dias e até agora não me mandou a resposta. Quando chegou aqui, agora recente, agora em maio, o diretor da DESO veio aqui em Instância e deu uma entrevista. E nessa entrevista ele disse que existe um estudo que chama ortoga. Essa ortoga é quem mede a vazão da água, é quem vai dizer o que tira a água que nós podemos tirar. Então essa ortoga é muito importante. E ele disse que a ortoga, a responsável não é a DESO, é a Cohidro. Eu fiz uma solicitação no mesmo dia para a Cohidro. A Cohidro, a engenheira, me respondeu dizendo que não é atribuição dele, é do DESO. Eu entrei com recurso dizendo a ela que sim, que inclusive mandei a data da entrevista do diretor do DESO aqui, dizendo que era a Cohidro que daria essa ortoga. Então estou esperando a resposta da ortoga. Mas eu não parei por aí. Instância, nós tivemos, vamos falar mais na frente, nós tivemos agora justamente requerimentos convidando o diretor do SAAI e o diretor e o secretário do meio ambiente. Para mim, Instância, não são essas pessoas que teriam que vir, mas tudo bem. E também tem outro requerimento aprovado na Câmara para que venha justamente o presidente da bacia hidrográfica do rio Piauí, vir dar informação. Então, foi o que eu fiz. Eu fiz a Câmara de Vereadores e recebi a resposta para fazer minha inscrição, porque provavelmente deveria já ter aqui em Instância uma audiência pública para poder ver esse questionamento. Então, eu já fiz minha inscrição. Essas foram as atitudes que eu tomei, justamente, eu estou esperando justamente que aconteça essa audiência pública aqui, para daí sim, daí a gente começar a ter as nossas ações. Na cidade, o questionamento é que ninguém sabe desta obra. Como eu também estou sabendo agora, né? O que o irmão Bento tem a dizer? Veja bem, verdadeiramente o que comenta aqui é que ninguém sabia dessa obra. Mas olha só, eu já comentei que essa obra em 2018 já teve a licitação. Para ter uma licitação, tem que ser liberada a licença, tem que ser liberada toda a documentação. Para liberar a documentação, ninguém vai entrar em um terreno de uma casa de outra pessoa sem ser autorizada. Então, no meu modo de ver, desde 2018, tinha que ter essa autorização. Agora, em 2019, também a mesma coisa. Em 2019 começou a obra, e para a obra ela tem que ter justamente autorização de uso do solo. Mas vamos lá. Para a gente ter uma ideia, em 2016, teve um seminário aqui em Instância, na Câmara de Vereadores. Essa matéria eu não sabia, eu vi uma matéria de um ambientalista que colocou até nas redes sociais. E nesse seminário que teve na Câmara de Vereadores, inclusive estava as ONGs, estavam participando, as pessoas ligadas ao meio ambiente, estava representante da prefeitura, a matéria vem dizendo, e estava o representante do DESO e representante da DEMA do estado de Sergipe. O que quer dizer com isso? O seminário não foi exclusivo para a doutora, mas foi dito lá, justamente, por sinal, acredito que o representante da DESO, que tinha essa ideia de fazer essa retirada dessa água para esse desvio dessa água para essas 4 cidades. Vejam bem,
O seminário não foi, mas por sinal tem até pessoas ligadas à gestão e tem até vereador que estava nessa audiência, não audiência, mas estava justamente nesse evento, nesse seminário. O seminário não foi exclusivo para esse desvio da adutora, para ampliação da adutora Rio Piauitinga, mas falo lá, inclusive até a pessoa que botou a matéria disse que era como se fosse segredo de justiça, que eles estavam meio melindroso. Então, em 2016, houve esse seminário. Só para ter uma ideia, agora, o que nós temos aqui, várias matérias que eu tenho aqui, falando sobre essa ampliação da adutora, inclusive de 2017, do governo falando que quanto vinha de dinheiro, 2019, várias matérias. Então, esse questionamento de que verdadeiramente não sabia, ele cai por terra, porque nós temos lá na frente, eu vou mostrar, de que realmente aqui as autoridades sabiam, ou se não sabiam, mas tinha alguém lá, que representante, que teve ciência, sim. As autoridades estancianas fizeram alguma ação sobre esta obra? Olha, veja bem, dando continuidade, eu já falei desse seminário, o seminário não foi exclusivo para isso, a doutora, mas falo pela autoridade, provavelmente da DES, eu não estava presente, mas para ter uma ideia, dia 18 de dezembro de 2019, foi o último o dia da sessão. E olha só, nesse último dia da sessão, o vereador, ele usou a tribuna e fez essa denúncia. A denúncia bem clara sobre esse desvio. E ele disse até, como um parlamentar e como ele é advogado, ele disse que já tinha falo de uma ação extrajudicial para a pessoa competente, do Ministério competente da área de meio ambiente, e que não poderia realmente haver essa transposição, que tomaria todas as providências. Olha, 18 de dezembro de 2019, a última sessão está gravada, quem quiser vai lá no YouTube, na Câmara dos Vereadores, que vai lá gravado. Então isso quer dizer que nesse momento, 18 de dezembro de 2019, todos os vereadores, inclusive cada Câmara de Vereadores, ele tem o líder justamente do governo. O líder do governo também estava presente. Então, todos tomaram ciência dia 18 de dezembro. Se não tomaram antes, mas 18 de dezembro tomaram. Pois bem, a partir daí, começou várias ações. Mas só para ter uma ideia, eu já falei aqui que houve um requerimento de um dos vereadores para chamar justamente o presidente da bacia hidrográfica do Rio Piauí. E houve outro requerimento, já agora, em abril, houve um requerimento para chamar o diretor do SAI e chamar o secretário do Meio Ambiente. Mas, pois bem, para mim, essas pessoas não são as pessoas ideais, principalmente as pessoas daqui de distância. Por quê? Porque o próprio prefeito, em abril, se eu não me engano, dia 15 de abril, mais o presidente da Câmara dos Vereadores, mais alguns vereadores, secretários e autoridades, estiveram em loco lá na obra. Então, como é que o prefeito teve loco? E depois o prefeito deu uma entrevista dizendo que não sabia quem tinha autorizado essa obra. Olha, dia 15 de abril, estiveram lá. Então, por que? Se o prefeito disse que não sabia, inclusive o presidente também da Câmara dos Vereadores não sabia, por que chamar o secretário da distância? Se o prefeito não sabe, o secretário não vai saber. Então, para mim, esse requerimento não tem fundamento. Mas vamos mais à frente. Mais à frente, nós tivemos justamente o presidente da Câmara de Vereadores, André, depois do que teve aqui em instância, dessa repercussão toda, ele teve, dia 11, ele teve uma entrevista que ele disse que fez uma solicitação, ligou e depois fez oficialmente uma solicitação à DESO. Olha só, instância, ele esteve lá com o prefeito dia 15 de abril, quase um mês depois de fazer uma solicitação. Eu acho muito tardio. E aí cai por terra justamente o que aconteceu com a instância. Nesse momento aqui, também tivemos aqui até outro vereador que entrou até, esse foi mais além, apesar de ter conhecimento dia 18 de dezembro, que foi conhecimento na última sessão da Câmara, mas essa vereadora entrou com uma ação na Justiça,
a Promotoria do Meio Ambiente. Inclusive, vai ser dia 19, vai ser que agora as ações estão sendo online, e vai ser justamente ela... Na verdade, foi elaborado. Agora, os fundamentos dessa ação é praticamente o que eu falei aqui, são as ações, essas matérias jornalísticas, e também que o Tribunal de Contas da União, mas não vem nenhum material novo para que o Ministério Público possa intervir. Eu só deixo bem claro que eu não dou parabéns, porque essa mesma parlamentar soube dia 18 de dezembro, mas pelo menos essa parlamentar teve a coragem de dar entrada. Então cai por terra justamente isso, dizer que não sabia. Se não soube, mas a partir do dia 18 de dezembro de 2019, todos tiveram ciência, inclusive em sessão, e está gravado lá, através na Câmara do Vereador, no canal do YouTube, está gravado isso aí. Então, a partir de 18 de dezembro, tiveram. E aí vem aquele questionamento. Eu venho pedindo desde que eu tive informação, dia 4 de março, dia 5 eu procurei informação. Agora me diga, se nós tivéssemos tomado a providência, dia 18 de dezembro, dia 19, será que nós já não teríamos tido uma solução, ou documentos, e agora está todo mundo doido através de documentos? E é isso que eu digo. Para mim, houve sim, nesse questionamento, houve um atraso, e aí esse atraso nos deixa triste, porque justamente poderia estar mais avançado, e esse problema poderia já estar tido resolvido, porque a obra começou final de setembro, dia 1º de outubro, que tem uma matéria, e 18 de dezembro teve essa denúncia que o vereador fez lá na tribuna, usou a tribuna e fez essa denúncia. Mas teriam 3 meses, mas agora 5 meses depois é que está esperando a documentação. Então nós perdemos 5 meses nessa luta aqui em defesa do nosso querido Rio Piauitinga. Os questionamentos que foram feitos aqui da nossa autoridade, para mim houve omissão. Omissão a partir do momento que todos tomaram ciência a partir do dia 18 de dezembro de 2019. Mas tem uma frase aqui de um parlamentar, um ex-parlamentar aqui na instância, que essa frase ela vai ser bem usada nesse momento. Eu peço licença a ele. É uma frase que ele diz assim: estou entristecido e indignado, porque nós poderíamos estar muito avante, perdendo praticamente 5 meses nessa obra. E tem na defesa do nosso Rio Piauitinga. E tem um pastor, que é Martin Link, que ele diz assim, ele é um ativista, foi ativista norte-americano, que ele diz assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E complementando esse silêncio dos bons, eu quero aqui até parabenizar o grupo do coletivo, do Cidadania, que nós conseguimos justamente unir, justamente para isso, para ser o silêncio dos bons. Muitas pessoas que não se envolviam com política agora estão se envolvendo com política. Vamos à última pergunta. Quais serão as próximas ações? Tem uma letra de um hino maravilhoso, chama Árvore Cortada, que diz assim: ainda há esperança. A esperança que nós queremos agora não é esperança, porque para mim o conceito de política é a arte de servir. Mas infelizmente o que nós notamos aqui em Estância, e não só em Estância, em outros municípios e até no Brasil todo, é que muitos querem ser servidos. Então essa esperança agora, que eu proclamo a todos, independente de partidos políticos, é união. Não deixe o quanto pior é melhor. Vamos, todos os partidos, todas as pessoas interessadas, todas as pessoas ligadas ao meio ambiente, tem que se unir. Através do nosso partido Cidadania, através da nossa líder e a pré-candidata Sueli Barreto, nós já temos o coletivo. O que eu acho melhor do coletivo é justamente a democracia. E nós estamos nos unindo para nós fazermos sim uma reunião coletiva para assim a gente também pedir apoio a quem dá suporte ao Cidadania aqui em Estância, que é um senador e 3 deputados estaduais. Então nós vamos pedir também apoio, além do apoio que eu peço, proclamo a todos os políticos aqui de Estância, nós vamos também fazer um documento e nós vamos pedir aos nossos parlamentares ligados ao Cidadania para também estar com ação que eu digo eficaz, a ver o que é que falta de documento, ver se realmente porque existe aqui a questão de quem assinou. A minha preocupação é
Quem assinou vai responder até politicamente, no dia 4 de outubro. Mas a minha preocupação aqui é resolução dessa questão do rio Piauitinga, para não deixar o nosso rio Piauitinga, não deixar faltar água para o povo estanciano.